Se você tem o objetivo de emagrecimento, será que vale a pena, ao fazer um bolo, trocar a farinha de trigo por farinha de amêndoas? Olá, eu sou Isabelle, sou nutricionista funcional e nesse vídeo eu vou desmistificar um pouco sobre essa coisa de ficar usando farinha de amêndoas para tudo, para qualquer receita, como se fosse a coisa mais saudável do mundo. De modo algum estou dizendo que amêndoas não é saudável, né? Claro que ela é muito mais nutritiva do que uma farinha de trigo refinada, mas a questão é o seguinte, será que essa troca serve para todo mundo? Será que ela é benéfica para todo mundo? Já aviso que para 3 casos não é uma troca muito interessante. Primeiro, pessoas que estão em processo de emagrecimento não seria uma boa troca, tá? Pessoas que têm problemas na vesícula, ou pedra na vesícula, ou de fato a pessoa já não tem vesícula. Em terceiro lugar, pessoas que sofrem de má digestão, né? Não tem uma digestão muito boa, tem a digestão lenta, tem muito excesso de arrotos, são pessoas que não se dariam bem trocando aí a farinha de trigo pela farinha de amêndoas. Para quem está em processo de emagrecimento, às vezes fica a dúvida, né? Porque, nossa, mas não é a farinha melhor porque ela tem menos carboidrato? O carboidrato por si só, né? Vamos colocar isso dentro do nosso coração. Ele não é vilão, tá bom? Para que você consiga perder peso, perder gordura, precisa estar em déficit calórico. O que é um déficit calórico? O quanto você gasta no dia versus o quanto você consumiu. Precisa estar consumindo menos quantidade calórica do que o que gasta, senão não acontece o emagrecimento, mesmo que você esteja fazendo uma low carb ou uma cetogênica. O carboidrato em si ele não é esse vilão todo, precisa estar combinado com o déficit calórico. Então, dito tudo isso, o que eu preciso que vocês compreendam, pessoas que estão querendo emagrecer e querem comer um bolo? Existem cálculos nutricionais, tá bom, gente? Na nutrição é importante que vocês gravem isso. 1 grama de qualquer tipo de carboidrato, qualquer, tem 4 calorias, tá? E 1 grama de qualquer tipo de gordura tem 9 calorias. É mais do que o dobro. Portanto, o que eu estou fazendo com a receita de um bolo quando eu troco as 2 farinhas, as 2 xícaras de farinha de trigo por 2 xícaras de farinha de amêndoa? Eu estou duplicando o valor calórico desse bolo. Uma fatia média de um bolo com farinha de trigo, vamos dizer assim, teria aí, sei lá, 180 calorias. Uma fatia média do mesmo bolo feito com farinha de amêndoas vai ter mais de 300 calorias. Num processo de emagrecimento isso não é interessante. Agora, isso não significa que você precisa continuar fazendo um bolo tão pobre em nutrientes, né, usando uma farinha refinada que a gente sabe que não tem nada de bom, mas não tem nada de nutrientes, não tem nada ali na farinha refinada. Então, será que não existe uma farinha intermediária, né, que não seja tão pobre em nutrientes como a farinha de trigo e nem tão gordurosa e calórica como a farinha de amêndoas? Tem sim, eu vou te contar. Melhores tipos de farinhas para você utilizar para fazer o seu bolo são, na verdade não é nem farinha, é farelo, tá bom? O farelo de aveia, ele é ótimo. Ele vai ter mais proteínas, vai ter fibras, o que na farinha de trigo refinada não tem, e ele vai ter um índice glicêmico, né? A absorção dele é mais lenta do que uma farinha refinada, então ele é bem bacana e não tem todas as calorias ali, gorduras de uma farinha de amêndoas. Outra farinha que é muito boa é a farinha de amaranto. Amaranto ele vai ter um pouco menos de carboidrato do que uma farinha de trigo branca, né, refinada, mas ele tem um pouco mais de proteínas, é um grão um pouco mais nutritivo, tá? Outro tipo de farinha também muito bacana é a farinha de banana verde. Farinha de banana verde é feita com a casca, né, da banana quando ela ainda está verde, por isso tem esse nome, e ela não deixa o seu bolo com gosto de banana, justamente porque ela não é feita com a polpa da banana, né? Então ela é bastante rica em fibras, sacia bastante, então basta a gente saber fazer combinações. Ao invés de colocar a farinha de trigo, eu coloco 2 xícaras de farelo, não da farinha, farelo de aveia. Se não quiser fazer as 2 xícaras de aveia, você pode fazer 1 xícara de farelo de aveia e 1 xícara da farinha de banana verde. Né? Ou então 1 xícara do farelo de aveia e 1 xícara de farinha de amaranto. Então, você pode ter certeza que seu bolo vai ficar mais nutritivo. Não vai ser aquele bolo, sabe, que você come e parece que não sustentou nada, que você poderia comer uns 5 fatias? Não, porque já vai ter as fibras, então vai te saciar, tá nutritivo e não tem todas as calorias do que um bolo com, seja com farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de amendoim, farinha de castanhas, é tudo, né, fonte aí de gordura, não seria uma boa opção. Então,
Aí estão ótimas, né, opções de farinhas para você fazer o seu bolo, se deliciar com um bolinho, lembrando que é sempre importante aí você tá diminuindo também a quantidade de açúcar que coloca, né, geralmente as receitas levam 2 xícaras de açúcar. 1 xícara é o suficiente, tá bom? E você vai poder comer um bolinho no meio da tarde com menos calorias, né? Com menos gorduras e que vai te saciar, matar sua vontade de doce mesmo num processo aí de emagrecimento. Tá? Esses são vídeos curtinhos com dúvidas frequentes aí que aparecem no consultório, então se você também tem esses tipos de dúvidas, deixa aí no comentário, comenta aqui qual que é a sua dúvida, ou então vai lá no meu Instagram, vou deixar aqui escrito, manda a sua dúvida pra mim, tá? Até a próxima, tchau, tchau!